NetBEUI. Protocolo NetBEUI vem de NetBIOS Extended User Interface. Foi lançado pela IBM no início dos anos 80. Ele foi criado para ser usado no IBM PC Network, que podia ser conectado em uma rede. Logo quando foi lançado, esse protocolo possuía recursos e era conhecido como NetBIOS. A denominação NetBEUI começou a ser utilizada quando os recursos do NetBIOS foram melhorados, surgindo a versão final do protocolo. O NetBEUI atua nas camadas 3 e 4 do modelo OSI, em conjunto com o NetBIOS, que trabalha na camada 5 do modelo OSI. Entre os profissionais da área de informática, o termo NetBEUI faz referência ao protocolo, e o NetBIOS é utilizado para indicar os comandos do protocolo utilizado pelos. Por ter sido criado para ser usado em redes pequenas, o NetBEUI tornou-se um protocolo simples e muito rápido. No entanto, ele só pode ser utilizado em redes com no máximo 255 micros e, por não ser roteável, o NetBEUI não consegue se comunicar com computadores que estiverem fora da rede. Ou seja, se for utilizado em redes que possuem outras redes interconectadas por meio de roteadores, ele não será capaz de enxergar esses micros destas redes. Apesar de não ser recomendável, é possível manter o NetBEUI ativo com o TCP/IP. AppleTalk. O conjunto de protocolos AppleTalk é utilizado pela Apple para interconexão, permitindo um modelo de rede ponto a ponto com recursos básicos tais como compartilhamento de impressora e de arquivos. A arquitetura das redes AppleTalk segue o padrão do modelo OSI. Na camada de aplicação, trabalha um protocolo chamado AFP, Apple Filling Protocol, que é responsável por entregar e receber as informações da rede. Já na camada seção, atuam vários outros protocolos, como por exemplo ADSP, AppleTalk Data Stream Protocol. Ele proporciona a conexão lógica entre dois micros. Nessa mesma camada de seção trabalha também o protocolo ASP, AppleTalk Session Protocol, e é o protocolo que permite a troca de informações entre duas aplicações. Também trabalha-se na camada de seção o protocolo AURP, AppleTalk Update Based Routing Protocol. Esse protocolo coordena impressões em rede. E por fim também trabalha-se um último protocolo na camada de seção, que é o ZIP, Zone Information Protocol. Esse protocolo leva as tabelas de roteamento dos roteadores. Já na camada transporte são encontrados outros protocolos em atuação. Temos o ATP, AppleTalk Transport. Esse protocolo faz o transporte dos dados dos programas. Temos também o NBP, Name Bind Protocol, e é responsável por traduzir os endereços de rede AppleTalks em nomes. E por fim também temos dentro da camada de transporte o protocolo de atuação RTMP, AppleTalk Address Resolution Protocol. Esse protocolo localiza os endereços físicos das placas de redes a partir de um endereço lógico. Veja os protocolos da camada entrega de datagramas, chamado de DDP, Datagrama Delivery Protocol. Consiste em um datagrama que será enviado à camada inferior, armazenando os dados recebidos da camada transporte. AARP, AppleTalk Address Resolution Protocol. Esse protocolo localiza os endereços físicos da placa de rede a partir de um endereço lógico. Na camada acesso à rede é utilizada a topologia LocalTalk. Essa topologia foi escolhida devido ao fato de também ser proprietário da Apple, tornando a interface de rede mais barata. Além disso, possui a vantagem de ser plug and play, o que faz a montagem da rede ser mais rápida e fácil. Protocolo PPP, Point to Point Protocol. Foi criado para transportar datagrama IP
por meio de uma conexão serial entre dois roteadores e entre o usuário doméstico e o provedor de internet. Esse protocolo está presente na camada enlace de dados na internet. O PPP também possui outras características como detectar erros, aceitar vários produtos, permitir a negociação de endereços IPs em tempo de conexão, possibilitar a autenticação, entre outros. O PPP possui 3 recursos. O primeiro é o método de enquadramento. Verifica o fim de um quadro e o início do quadro seguinte. O formato do quadro também trabalha com a verificação de erros. LCP, Link Control Protocol. É um protocolo de controle de enlace que ativa, testa, negocia e desativa as linhas. Esse protocolo permite circuitos síncronos e assíncronos. Negociar independente do protocolo. Possui um modelo de negociar as opções da camada de rede independente do protocolo utilizado por essa camada. O modelo escolhido precisa possuir um NCP, Network Control Protocol, exclusivo para cada camada de rede. Para compreender o funcionamento desse protocolo, considere que o usuário doméstico se conecta ao provedor de internet. Primeiro, o micro se comunica com o roteador do provedor por meio de um modem. Quando o modem do roteador aceita a chamada, a conexão física é estabelecida e o micro envia pacotes LCP no campo de carga útil dos quadros PPP. Esses pacotes e as suas respostas especificam o parâmetro PPP que devem ser utilizados. Após todos esses parâmetros serem definidos, vários pacotes NCP são enviados para configurar a camada de rede. Como em geral o micro quer executar uma pilha de protocolos TCP/IP, ele necessita de um IP. Cada provedor da internet possui um bloco de endereços e entrega o endereço a cada micro conectado durante a sessão de autenticação. Assim, o micro torna-se um host da internet e pode receber e enviar pacotes ao mesmo modo que os hosts fisicamente conectados. Para encerrar a conexão com o provedor, o NCP desativa a conexão da camada de rede, liberando o endereço IP. Feito isso, o LCP finaliza a conexão de uma camada de enlace de dados e o computador solicita que o modem desligue o telefone, liberando a conexão da camada física. Protocolo PPP-oE, Point-to-Point Protocol over Ethernet. É uma versão do protocolo PPP utilizado pelos serviços de internet de banda larga. Esse protocolo trabalha na hora de realizar a conexão entre a rede Ethernet e a internet, possibilitando que o usuário necessite informar usuário e senha para conseguir se conectar à rede. O protocolo PPP-oE também pode estar presente nas redes locais. O PPP-oE pode ser no Windows, no Linux e em outros sistemas. As versões mais recentes dos sistemas operacionais já trazem suporte nativo a esse protocolo, e não só a parte em relação a computadores, desktops, mas também em aparelhos móveis, celulares, tablets e afins. SNA. O SNA Systems Network Architecture é um modelo de arquitetura de rede criado pela empresa IBM para computadores de grande porte, também conhecidos como mainframes. Esse tipo de rede permite acesso a um grande número de equipamentos secundários como micros, terminais de impressoras e um número pequeno de equipamentos principais, que são os mainframes. A arquitetura SNA foi criada antes do modelo OSI, o pioneiro na utilização do conceito de camadas. Assim como o modelo OSI, essa arquitetura conta com 7 camadas e cada uma com as mesmas funções da camada do modelo OSI. Cada equipamento conectado à rede SNA é chamado de nó. Há 4 tipos de nós: terminais, controladores de terminais, processadores de entrada e propriamente os mainframes.
Apesar de ser uma arquitetura antiga, que foi criada em 1974, a SNA ainda é muito utilizada em grandes instituições como bancos, agências do governo e institutos de pesquisa. A arquitetura SNA foi criada para ser utilizada por computadores de grande porte que centralizavam o processamento. Com o surgimento e disseminação dos microcomputadores, o conceito de rede SNA precisou ser adaptado, surgindo assim a segunda geração da arquitetura SNA, a APPN, Advanced Peer-to-Peer Networking. As redes APPN suportam mainframes e computadores, possuem alta performance e é compatível com o conceito de cliente-servidor. A arquitetura APPN trouxe algumas inovações. A primeira delas foi a unidade lógica. Trabalha como a porta de saída do aplicativo para a rede SNA. Além disso, estabelece a seção e coordena a comunicação entre a rede e as aplicações do usuário. A segunda inovação foi a comunicação avançada entre programas. Esse recurso, também conhecido como APPC, Advanced Program to Program Communication, permite que as aplicações SNA estabeleçam conexões ponto a ponto como se fosse uma camada de transporte. Ela atua abaixo da unidade lógica por meio de protocolos e conversões determinadas. Tipos de nó. Resume a APPN em 3 elementos e são eles: os LIN, os IN e os NN. Bom, sobre os LIN, Low Entry Nodes, são as estações finais e todos os equipamentos utilizados por meio de uma aplicação. Sobre os IN, são os End Nodes. Estabelecem a conexão de mais de 2 LINs, ou seja, estabelecem a comunicação de mais de 2 estações. Por fim, temos os NNs, que é os Network Nodes. São equipamentos utilizados para interligar e rotear a rede. Apesar de existir vários tipos de nós, essas 3 classificações representam todos de uma forma mais macro. HDLC. Protocolo HDLC, High Level Data Link Control, atua na camada de enlace do modelo OSI, fazendo a comunicação entre 2 pontos. Esse protocolo armazena um endereço IP e o transfere de um dispositivo para outro. Esse protocolo é orientado a bits e utiliza a estrutura de quadro. Essa estrutura possui o campo de endereço que é essencial nas linhas, com vários terminais para identificá-los. Esse campo também pode ser utilizado para distinguir comandos e respostas. O campo controle é utilizado para números de sequência, confirmações e outras funções. Já o campo dados pode possuir qualquer informação e o campo checksum é baseado no código de redundância cíclica. O quadro possui ainda uma sequência de flag nas 2 extremidades. Em linhas ponto a ponto desocupadas, as sequências de flags são transportadas de maneira contínua. O quadro tem a capacidade de 32 bits, deixando de lado flag de cada extremidade. Então nós temos aqui uma tarja para fazer o informativo do que foi dito anteriormente. Então, nas 2 pontas nós temos as flags, e elas trabalham com uma sequência de bits entre zeros e uns, e entre elas nós temos aqui a parte do controle, a parte do endereço, do proprietário e do checksum. Então, cada um desses blocos ele tem uma determinada funcionalidade, no qual é dito também anteriormente no texto, onde o controle é utilizado para números de sequência, confirmações e outras funções. Checksum é baseado no código de redundância. Por fim, temos o protocolo UDP. O UDP, User Datagram Protocol, é um protocolo de transmissão sem conexão. Isso significa que, ao contrário do TCP/IP, ou AB, outros tipos de protocolos,
IPX-SPX. Protocolo IPX-SPX, que é Internet Protocol Exchange, sequência de Packet Exchange, é composto por dois protocolos, no caso o IPX e o SPX. O IPX-SPX foi criado pela Novell para ser utilizado pelo sistema operacional NetWare. O IPX-SPX é semelhante ao TCP/IP. O IPX, assim como o IP, trabalha na camada de rede, e o SPX, assim como o TCP, trabalha na camada de transporte. O protocolo IPX-SPX foi muito utilizado na década de 80, pois a maioria das redes locais utilizava o sistema operacional NetWare. No entanto, com a popularização da internet, que utiliza o protocolo TCP/IP, as redes acabaram abandonando o protocolo IPX-SPX. O UDP não confere se todos os pacotes foram entregues corretamente. Por ser sem conexão, se o protocolo é utilizado em aplicações onde precisa de uma entrega de dados mais rápida e não necessita a retransmissão de pacotes em caso de falhas. Um exemplo de aplicação desse protocolo é a transmissão de voz. Assim, é importante mencionar que o UDP não possui controle de erros ou retransmissão após a recepção de um pacote errado. Isso passa a ser responsabilidade dos processos do usuário. O papel do UDP é apenas fornecer uma interface com a opção adicional de demultiplexação dos processos que usam as portas.